Sejam bem-vindos a mais uma aula de bioquímica e hoje nós falaremos a respeito da biossíntese de porfirinas. A palavra porfirina vem do grego pórfiros, que significa púrpura avermelhada. As porfirinas são moléculas que têm uma pigmentação púrpura avermelhada. Essas moléculas elas foram estudadas por um químico chamado Hans Fischer, que viveu de 1881 a 1945. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1930 pelos estudos que ele fez a respeito dos pigmentos do sangue, da bile e da clorofila. E aí, nisso incluiu também os estudos sobre a síntese do grupo M e a formação da bilirrubina, tema que vamos tratar então nessa aula. Aqui então somente para vermos, né, a estrutura da clorofila e do grupo M, né? Então, tanto a clorofila quanto o grupo M, nós vamos perceber que são moléculas que possuem duplas conjugadas, né? Então, possuem duplas conjugadas. O que são duplas conjugadas? Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Sempre intercalando as ligações duplas com as ligações simples. Aqui também no grupo M, né, a protoporfirina, ferro-protoporfirina 9, né, que é o nosso grupo M, possui aqui, ó, dupla ligação simples, dupla ligação simples, dupla ligação simples, dupla simples e assim sucessivamente. Tá? Então, nós temos essas moléculas, né, de clorofila e de grupo M aí contendo essa característica de duplas conjugadas. E aí, esse conjunto de anéis, né, que se ligam, né, fazendo essas duplas conjugadas, né, e se ligam aqui, são chamadas de anéis de porfirina, tá? Então, nós temos anéis de porfirina no grupo M, temos anéis de porfirina aqui na molécula da clorofila. Esses grupos M's, eles são formados, né, por moléculas de pirrol. O que é um pirrol? Pirrol é essa molécula, né, é um heterocíclico, né, tem carbonos e nitrogênio aqui na composição, né, então é uma figura pentagonal, né, de 5 lados, e aí o nitrogênio está aqui. E aí nós temos duplas ligações aqui na estrutura da molécula. Então essa é uma molécula de um pirrol, né? Então o anel, né, que nós vamos formar numa hemoglobina, um grupo M, né, de hemoglobina, por exemplo, nós vamos chamar de uma molécula tetrapirrólica, porque ela vai ter 4 estruturas dessa, né, conectados aqui, formando aí a sua estrutura. Então, o Fischer, né, ele propôs uma numeração, então aqui nós vamos ter uma numeração segundo o modelo de Fischer, aonde ele foi colocando, né, números, principalmente nos anéis, né, que nós tínhamos como colocar aqui substituintes. Tá? Então, estes anéis, que são os anéis pirrólicos, são anéis onde são possíveis alguns substituintes. Então, ele classificou, né, estes anéis como 1, 2, 3 e 4. Então, estes números romanos que vocês estão vendo são os números referentes aos anéis. E aí nós vamos ter as pontes, né, de metinilo ou de metileno, né, que são estas pontes aqui, que vão ligar os anéis pirrólicos, né, aqui entre si. Então, nós vamos ter, né, nessas pontes, elas sendo aí classificadas como alfa, beta, gama, né, delta e gama, tá? Então, nós temos essas classificações aqui com relação às pontes de metinilo ou metileno, né? Então, depende se a gente vai ter dupla ligação ou não. E aí, os grupos substituintes, como eu disse, os grupos substituintes, né, são aqui estes que podem se ligar à estrutura dos nossos anéis pirrólicos aqui. Então, nós vamos colocar o número 1, né, na posição onde nós teríamos um primeiro substituinte aqui, né, nesse anel de número 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, estes números aqui de fora são os números aonde são possíveis, né, de entrar em grupos substituintes, né, colocarmos aqui cadeias laterais ligadas aqui na estrutura. E ali no centro, nós temos um metal, né, que pode ser um magnésio, como é o caso
da clorofila, né, vista aqui anteriormente. Zinco, o ferro, né, que nós temos lá no grupo M da hemoglobina, né, nós temos aqui o ferro, e pode ter também ali zinco, níquel, cobalto, cobre, prata, né, então nós podemos ter vários metais aqui também, né, substituindo ali. A banda de Soré, né, foi descoberta por Soré, né, classificada, identificada aí por Soré, significa, né, a região aonde na espectroscopia nós temos um pico intenso de comprimento de onda, né, azul, né, no espectro visível, né, então esse nome desse pico, né, foi dado em nome do próprio descobridor, que é o Jacques Louis Soré, tá? Então ele que estudou e viu que estas moléculas, né, estas porfirinas, elas têm um pico maior de absorção de energia, né, na zona do azul, né, na região de comprimento de onda da luz azul, e aqui em aproximadamente 399 nanômetros. E aí nós vamos ter as substituições, né? Então, que substituições são essas? Nós vamos ter grupos, como eu disse lá atrás, que podem entrar aqui, né, fazendo ligações com aqueles anéis. Então, para simplificar o desenho, ao invés da gente desenhar assim, né, que é as porfirinas, né, o desenho da porfirina, né, o desenho dos anéis unidos entre si pelas ligações, pelas pontes ali, né, de metinilo ou de metileno, né? Então, esses componentes, ó, esses componentes, nós vamos agora colocá-los num desenho de cruz. Então, é como se a gente pulasse essa ponte aqui na representação daquele desenho. Tá? Então, aquele desenho, a gente está pulando essas pontes, porque o que a gente quer representar naquele esquema, na verdade, é falar um pouco sobre os grupos laterais. E esses grupos substituintes laterais são possíveis nestas posições, que são as posições numeradas, né? Então, aqui que nós vamos ter grupos substituintes. Então, o desenho que nós estamos vendo lá é uma simplificação disso, tá? Uma simplificação esquemática. Então, essa cruzinha aqui, né, significam aqueles anéis lá, 1, 2, 3 e 4. E aí, estes substituintes, eles podem ser de forma simétrica ou assimétrica. E com isso, nós vamos ter a classificação como tipo 1 e tipo 3. Então, na simétrica, tipo 1 e na assimétrica, tipo 3. Nós temos também outros tipos de classificação, né? Nós temos tipo 2, temos tipo 4, mas não no sistema biológico, tá? Então, no nosso sistema biológico, nós vamos ter estes tipos, que são os tipos 1 e os tipo 3. A que se refere, então, ser esse tipo 1 ou tipo 3? Então, nós vamos ter o A, né, vem de acetato, significa um substituinte com esta característica, tá? Então, aonde está o Azinho aqui, é um grupo químico desse, tá? Um acetato. No P, né, o outro grupo químico, que é esse aqui, que é um propionato, tá? Então, um propionato. Então, onde está o P, significa que eu tenho uma molécula dessa aqui ligada. E nós temos o M, que é o grupo metil, que é um CH3. Então, onde tiver um M, é que ali só tem um CH3. Então, o que significa uma distribuição simétrica, né? Então, nós temos aqui, né, acetato, propionato, então, onde tem o Azinho é acetato, onde tem o P é propionato, tá? E onde tem o M é metil. Eu vou usar as letras para mostrar o que eu quero dizer, para não ficar repetindo toda hora a palavra acetato, propionato, metil. Então, eu vou falar A, P, M, tá? Vão ser as letras. Então, nós temos aqui A, P, A, P, A, P, A, P. Ou seja, nós temos aqui, né, uma distribuição simétrica, tem uma simetria. Já aqui nós temos A, P, A, P, A, P, P, A. Então, aqui a distribuição é assimétrica nesta porção. Tá? Então, é aqui, é no
Grupo 4 aqui, né, no anel 4, que nós temos essa questão de simetria ou de assimetria. Simetria ou assimetria com relação ao quê? Com o restante da molécula. Tá vindo todo mundo intercalado. AP, AP, AP e AP. Tá simétrico. Aqui, AP, 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 PA. Inverteu. Ficou assimétrico, tá? Então, nós vamos ter as moléculas, né, chamando uroporfirina 1 ou uroporfirina 3. Ao que se refere, né, uroporfirina é uma das, tá, das porfirinas, ok? Então, só um exemplo aí. Ao que se refere nós colocarmos esse número 1 ou esse número 3? Se refere a essa característica de ser simétrico ou de ser assimétrico. Tá? Então, o escrever 1, o escrever o 3 tem relação com essa característica de ser simétrico ou assimétrico. Tá? Então, as que estão escrito 1 são aquelas que são simétricas e as que estão escrito 3 são aquelas que são assimétricas. E por que esses nomes, né? Então, uroporfirina. Por que ela chama uroporfirina? Porque ela foi isolada, primeiramente, na urina, e por isso esse nome. A coproporfirina. Por que esse nome? Porque o seu isolamento inicial foi nas fezes, então por isso o nome de coproporfirina, tá? Aqui na coproporfirina, né? Ao invés de um acetil, ela tem um metil, né? E aí a gente tem MP, 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 distribuição simétrica. E aqui na coproporfirina 3, MP, 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 PM. Ficou assimétrica nesta porção. Tá? Então, aqui a coproporfirina 3. Tá? Então, 3 assimétrico, 1 simétrico. E aí, então, aqui, né, as coproporfirinas, como eu disse para vocês, que foram isoladas, né, a princípio, né, em fezes, né, então, coproporfirina 1, coproporfirina 3, e as uroporfirinas, que foram isoladas inicialmente na urina, né, então, uroporfirina 1 e uroporfirina 3. A protoporfirina 9, né? A protoporfirina 9 recebeu esse nome, né? Na verdade, ela é assimétrica, tá? Então, ela é 3. O nome seria protoporfirina 3. Mas por que deram esse nome de 9? Porque quando o estudioso, né, em questão aqui, né, vamos lembrar dele aqui, o Hans Fischer, estava estudando, né, em seus estudos aí a respeito dos pigmentos do sangue, que é o caso da protoporfirina 9, onde, né, ela foi primariamente ali estudada, entre o conjunto de moléculas que ele estava estudando, ela era a 9ª molécula que ele estava estudando. Por isso ele deu o nome de protoporfirina 9, tá? Simplesmente por isso, porque era a 9ª que ele estava estudando, tá? Mas naquela classificação que a gente viu de simétrico e assimétrico, é tipo 3, tá? Então é protoporfirina 3. E acabou sendo chamado de protoporfirina 9 por esse motivo, tá? No caso da protoporfirina, ela tem grupos propionil, metil e vinil. Tá? Então, são os grupos que ela tem. Então, ela tem metil, vinil, metil, vinil, metil, propionil, propionil, metil. Tá? E aí, aqui, ela se torna assimétrica, o que a classificaria como tipo 3, né? Protoporfirina 3. Mas, né, também, hoje em dia, é falado muito, né, protoporfirina 9, em função de ter sido a 9ª molécula a ser estudada pelo Hans Fischer. E aí, né, qual que é a função desse grupo M? O grupo M, ele é importante porque ele é um grupo prostético de proteínas. O que é um grupo prostético? Vamos relembrar, o que é um grupo prostético? Um grupo prostético é um grupo não proteico, é uma estrutura não proteica, que se liga a uma proteína a fim de dar função a essa proteína. É o caso do grupo M, né? O grupo M, lá na hemoglobina, ele é o responsável pela captura, né, e por transportar o oxigênio. Na mioglobina, da mesma forma, a mioglobina, né, uma estrutura terciária que nós temos lá no músculo, que tem um grupo M associado a ela, para captar ali o oxigênio para, né, o tecido muscular. E na hemoglobina é uma estrutura quaternária de proteína, onde cada estrutura terciária possui um grupo M a ele associado. E é esse grupo que faz o transporte de oxigênio.
Tá? Então, essas são as M-proteínas. Então, a biossíntese do grupo M, ela vai acontecer em todas as células dotadas de mitocôndria. Tá? Então, todas as células que têm mitocôndria vão produzir grupo M. E nós vamos ver já já. É que, na verdade, o grupo M, apesar da gente destacar muito as M-proteínas ali, a mioglobina e a hemoglobina, vocês vão ver que este grupo M também vai ser importante na composição de outras proteínas. Então, a biossíntese desse grupo M vai acontecer preferencialmente, né, nas células, na verdade, nas células dotadas de mitocôndria, porém, predominantemente em alguns tipos celulares específicos, do tipo nas células eritropoéticas, né, onde a gente tem a síntese da hemoglobina para fazer a síntese, né, do eritrócito da célula vermelha, e nas células hepáticas, porque nas células hepáticas nós vamos ter grande síntese de citocromo P450 e no citocromo P450 nós temos o grupo M compondo ali a estrutura. As catalases possuem grupo M na composição, citocromo oxidase, triptofano pirrolase, são enzimas que possuem grupo M na sua estrutura. Tá? Então, o grupo M, ele não faz parte exclusivamente das mioglobina e hemoglobina. Nós temos grupo M também associado a outras proteínas, né, possibilitando aí também outros tipos de reações aonde esse grupo M aí trabalha como um grupo prostético, tá? Então, por isso, os tecidos, né, de grande prevalência do grupo M seriam, então, aí, tecido eritropoético, né, com a síntese da hemoglobina para a síntese das nossas hemácias, e as células hepáticas para a síntese aí de elementos específicos, aí, como citocromos, catalases, triptofano pirrolase, enfim. Então, com relação às proteínas que contêm o grupo M, né? Então, nós temos aí hemoglobina, mioglobina, citocromo C, complexos 1, 3 e 4, lá da cadeia transportadora de elétrons. Tá? Então, nos complexos 1, 3 e 4 da cadeia transportadora de elétrons, nós também temos grupo M. Citocromo P450, síntese de óxido nítrico. Para síntese de óxido nítrico, nós vamos precisar de grupo M, catalase, peroxidase da tireoide, oxidase de sulfito e algumas peroxidases. Ou seja, nós temos várias proteínas que precisam do grupo M na sua composição para desempenhar suas funções. Por isso, né, que toda a célula que contém mitocôndria faz síntese de grupo M, algumas em maior quantidade devido às suas funções, outras em menor quantidade, mas todas têm a possibilidade da síntese aí do grupo M. A síntese do grupo M, ela vai acontecer parte na mitocôndria e parte no citosol. A parte que acontece na mitocôndria é a parte inicial e a parte final. Tá? Então, nós vamos ter o início da síntese do grupo M, ali na nossa mitocôndria. Depois, nós vamos ter uma fase que vai acontecer no citosol e depois a finalização da formação da estrutura do grupo M propriamente, terminando aí na mitocôndria. Tá? Então, nós vamos ter esse processo, essa síntese desse processo acontecendo em duas etapas, né? Uma etapa mitocondrial, uma etapa citosólica, na verdade 3, né? E depois a gente finaliza novamente numa etapa mitocondrial. Bom, então o que acontece na mitocôndria? Quais são os ingredientes que eu preciso ter ali na minha mitocôndria para iniciar o processo de síntese de de um grupo M? Então nós temos ali, né, o primeiro ingrediente que nós vamos utilizar é a molécula de succinil-CoA, intermediário do ciclo do ácido cítrico, e a molécula de glicina, aminoácido, né, o aminoácido glicina. Então, nós vamos ter uma condensação da glicina com o succinil-CoA. Essa reação é feita pela aminolevolínico sintase e, para isso, a gente precisa de um piridoxal fosfato, né? Lembrando, o piridoxal fosfato é uma coenzima, né? Deriva lá da vitamina B6, tá? Nessa reação, nós vamos ter a saída do grupo CoA, a saída de um CO2, e nós vamos ter essa fração aqui da estrutura da glicina
se condensando, né, depois da saída desse grupo CoA, ó, se condensando aqui nesta porção. Então, é isso que a gente enxerga aqui abaixo, tá? Então, aqui o verde é a parte do succinil-CoA e o vermelho é a parte da glicina que fizeram aí uma condensação para dar origem a essa molécula que se chama aminolevulinato. Tá? Então, o aminolevulinato agora é o produto da condensação do succinil-CoA e da glicina, intermediado pela enzima aminolevulínico sintase. E aí, nós vamos ter uma próxima condensação. Essa próxima condensação vai acontecer por meio de uma enzima que se chama ala-desidratase, ou também chamada de sintase de PBG. Tá? O que significa PBG? PBG significa porfobilinogênio. Tá? Então, sintase de porfobilinogênio. Nessa reação, nós temos um cofator importante, que é o magnésio. Então, para que essa reação aconteça, né, a gente precisa da presença do magnésio como um cofator. E aí, nós vamos ter, né, uma desidratação, uma saída de água e a condensação de 2 aminolevulinatos. Tá? Então, nós vamos ter 2 ácidos gama-aminolevulínico ligados entre si, fazendo uma condensação. E quem promove isso é a enzima sintase de PBG, ou chamada ala-desidratase. E aí, então, nós vamos ter, né, a molécula atingindo essa configuração. Então, a parte vermelha e a parte azul, né, é a condensação dessas duas moléculas. De forma que nós formamos agora uma molécula chamada porfobilinogênio, que a gente vai usar a sigla PBG. E aí, nós vamos ter a síntese, né? Lembra que nós queremos fazer uma molécula que é um tetrapirrol, ou seja, são 4 anéis pirrólicos unidos entre si. Então, nessa próxima etapa de síntese, nós vamos ter a atividade de uma enzima que se chama porfobilinogênio deaminase, ou também chamada de hidroximetilbilano sintase. Tá? Essa enzima vai fazer o quê? Nós vamos ter a união de 4 PBG. 4 porfobilinogênio vão ser unidos entre si para dar origem a essa estrutura maior, né? A essa estrutura grande que nós estamos vendo aqui agora. Para que essa reação aconteça, nós vamos ter a remoção, né, desses grupos nitrogenados, e aí nós vamos ter, né, a estrutura da molécula de porfobilinogênio, né, a união, né, de 4 moléculas de porfobilinogênio por meio da enzima porfobilinogênio deaminase, ou também chamada de hidroximetilbilano sintase. E aí nós vamos ter a formação, né, de um tetrapirrol. Lembra que eu falei lá atrás? Tetrapirrol, 4 anéis pirrólicos, 1, 2, 3 e 4. Essa molécula se chama hidroximetilbilano. Tá? Então, essa molécula se chama hidroximetilbilano. E aí, lembra, né, que nós vamos utilizar as siglazinhas, né, para as letrinhas, né, A de acetato, P de propionato e M de metil. Se a gente olhar aqui, nós temos um propionato aqui, ó, propionato 1, 2, 3 carbonos, né, prop 3 carbonos. Então, aqui é um propionato e aqui é um acetato, 1, 2. Ah, então, aqui é um acetato e aqui é um propionato. Ah, então, por enquanto, aqui nessa estrutura, nós temos acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato e acetato, propionato. Então, nós temos, por enquanto, uma simetria, né, nessa estrutura molecular. E aí, né, por que eu defini aquilo ali? Porque nós vamos utilizar as letrinhas, né, para a gente aproveitar melhor o nosso desenho aqui. Parece um desenho bem poluído, né, mas vamos por partes. Então, o que a gente formou aqui no final? Essa molécula aqui, que se chama hidroximetilbilano. Esse hidroximetilbilano, né, formado aí por grupos acetato-propionato, tá? Então, por enquanto, a gente tem o A e o P. Acetato, propionato e assim sucessivamente, uma molécula simétrica. E aí, né, nós estamos no citosol. Né? Neste momento, nós estamos no citosol. Okay? Então, lembrando lá atrás, né, que nós tínhamos uma fase mitocondrial e uma fase citosólica. Quando a gente tem a formação do ácido gama-aminolevulínico, que é o ALA, né, nós vamos ter este ALA indo
para o citosol, e lá nós vamos ter a formação do porfobilinogênio, do hidroximetilbilano, enfim, até que a gente vai chegar numa molécula que se chama coproporfirinogênio, porfobilinogênio, e aí isso vai entrar de volta para a mitocôndria, tá? Então agora a gente está numa fase que já está aqui, fora da mitocôndria, está lá no citosol, né? Essa fase que se formou ali, né, foi essa reação aqui, né, já estava lá no citosol, né, formando o porfobilinogênio, aí 4 moléculas de porfobilinogênio formando o tetrapirrol, que é o hidroximetilbilano, e agora a gente está com ele aqui, tá? Então, essa molécula aqui é o hidroximetilbilano, que ao invés de trazer todos aqueles galinhos de molécula que a gente está vendo lá, a gente está colocando as letrinhas A e P, né? Então, acetilpropionil, acetilpropionil, acetilpropionil. Como a gente pode ver, ela está uma molécula simétrica, né? Por enquanto, ela está simétrica. E neste ponto, nós temos 2 caminhos. Nós temos uma reação que acontece espontaneamente, ou seja, ela não é mediada por uma enzima, é uma reação espontânea, aonde há um fechamento aqui, né? Fecha o anel e aí fica completinho aí o fechamento aí de todos os anéis, tá? Então, esse fechamento nessa estrutura é um fechamento espontâneo, né? E nesse fechamento espontâneo, a gente forma a molécula no tipo 1, né? Então, a gente forma o uroporfirinogênio 1. O que é o tipo 1 mesmo? É aquele onde nós temos simetria. Então, ó, AP, AP, AP e AP. A molécula é simétrica. Essa é uma reação espontânea, não é mediada por enzima, ela acontece espontaneamente, a molécula fecha aqui espontaneamente. E nós temos também essa molécula sendo destinada aí para uma enzima, né, que se chama uroporfirinogênio 3 cosintase. Essa uroporfirinogênio 3 cosintase, ela vai inverter estes grupos, de forma que o P vem para cá e o A vem para cá. Observa, o P veio para cá e o A subiu. Tá? Então, a gente teve uma modificação aqui desses grupos laterais. De forma que agora, né, quando ela fecha o anel, ela ficou assimétrica. A, P, A, P, A, P, P, A. Ela ficou assimétrica. Então, aqui a gente formou o uroporfirinogênio 3. Bom, e o que eu preciso de fato? O que vai seguir para a mitocôndria vai ser a forma 3, tá? Então, a gente forma um pouco da forma 1 pela reação espontânea, porém, esse que forma não será utilizado, tá? Será degradado, não será utilizado, porque as próximas enzimas precisam da molécula na sua forma assimétrica. Então, o que vai ter sequência vai ser o tipo 3 e não o tipo 1. Okay? Então, formou o tipo 1 aqui, né? A ação, né, da próxima enzima, que se chama uroporfirinogênio descarboxilase, ela tanto atua sobre essa molécula quanto sobre essa, ou seja, ela atua tanto sobre a molécula tipo 1 quanto a tipo 3, né? E o que ela promove? Ela promove uma descarboxilação. Vai descarboxilar o quê? Os grupos acetil, tá? Então, vamos lembrar um pouquinho dos grupos acetil. Aqui, tá? Então, esse é o grupo acetil e esse é o grupo propionil. Propionil tem 3 carbonos, 1, 2, 3. O acetil tem 2, 1, 2. Tá? Então, nós vamos ter uma modificação aqui, nos grupos acetil. Então, esses grupos acetil vão sofrer uma descarboxilação. Então, vai sair CO2. Então, esse carbono e esses 2 Os, CO2. Tá? Vai ficar somente esse carbono. Ficando somente um carbono, o que ela vai ser? Ela vai ser um metil. Então, é por isso que vocês vão ver ali na frente que a letrinha A vai mudar para a letrinha M, tá? Porque vai sair de um acetil, né, de um acetato, para um metil. Então, vai ficar um carbono só, vai ficar só esse carbono. Esse carbono vai sair na forma de CO2 pela ação da uroporfirinogênio descarboxilase. Tá? Então, nós vamos ter a descarboxilação dos grupos acetil. Então, este grupo, este e este vão sofrer descarboxilação, de forma que agora a gente não vê mais a letrinha A, a gente vê uma letrinha M, porque virou metil. Então, metil, metil, metil e metil. O mesmo acontece com a forma A, desculpem, a forma 1,
aonde nós tivemos a descarboxilação também, né, dos grupos aqui, né, os grupinhos A, perderam o CO2, ó, saída de 4 CO2, ó, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, os 4 aqui, né, os 4 grupos acetato perderam o CO2, tá? Então, os 4 grupos acetato, aqui e aqui, e formou, então, deixou ali, né, apenas um carbono, ficando, então, o eminho de metil, tá? Como eu disse para vocês, a forma 1 não prossegue, a forma 1 não vai para a mitocôndria, então aqui não vai virar mais nada, isso vai ser degradado, e aí nós seguimos para a mitocôndria com a forma 3. Então, o coproporfirinogênio, que é a molécula, né, coproporfirinogênio 3, vai ser transportado para a mitocôndria e sofrer a ação de uma enzima que se chama coproporfirinogênio oxidase. Coproporfirinogênio oxidase vai fazer a remoção de CO2, né? A gente vai tirar o carbono da pontinha, tá? Agora aqui do grupo propionil. Então, esse grupo propionil vai perder esse CO2 e esse grupo propionil vai perder esse CO2. E aí vão sobrar 2 carbonos. Esses 2 carbonos que sobram formam uma estrutura que se chama vinil. Por isso, o V que vocês veem aqui, tá? Então, agora, nós formamos uma molécula que se chama protoporfirinogênio, tá? Então, essa molécula aqui se chama protoporfirinogênio. Então, o que aconteceu nessa reação? O coproporfirinogênio entrou, sofreu a ação da enzima coproporfirinogênio oxidase, que tirou 2 CO2. Da onde? Das moléculas de propionil, deste propionil e deste propionil. Saiu 2 CO2. Estes propionil, que perderam um carbono, né, aqui na forma de CO2, agora viraram vinil, por isso esse V aqui. Com o restante não houve alteração. E essa molécula, então, se chama protoporfirinogênio. Aí nós vamos ter a ação de uma enzima que se chama protoporfirinogênio oxidase. Essa protoporfirinogênio oxidase vai promover uma alteração de forma a gerar as duplas conjugadas. Lembra que lá atrás eu falei que uma característica, né, das porfirinas é ter duplas conjugadas. Duplas conjugadas, o que é? Quando eu tenho uma dupla ligação e uma simples, uma dupla e uma simples, tá? E isso vai ser produzido agora. Por enquanto, as duplas que a gente tem na molécula não estão conjugadas, porque tem dupla, simples, 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 dupla, tá? Então, a gente ainda não tem as duplas conjugadas. Agora, pela ação da protoporfirinogênio oxidase, nós vamos ter a saída de 6 hidrogênios. E agora, quando saem esses hidrogênios, nós vamos ver que o quê? Vai sair um hidrogênio daqui, vai sair um hidrogênio daqui, um daqui, um daqui, um aqui e um aqui. Saiu da onde? Na verdade, saiu dessa aqui, né? Então, ó, saiu um hidrogênio aqui, que foi esse, saiu um daqui, um daqui, um daqui e um daqui. De forma que agora a gente vê aparecendo duplas ligações, tá? Então, ó, apareceu uma dupla aqui que não tinha, uma dupla aqui, uma dupla aqui, uma dupla aqui, apareceu dupla aqui e dupla aqui, tá? Então, essa saída, né, que a protoporfirinogênio oxidase faz, né, desses hidrogênios, vai promover agora o aparecimento das duplas conjugadas, tá? Então, isso, com essa característica, é que vai fazer aquela banda de Soré, né? Tem uma absorção de energia lá por volta de 399 nanômetros, tá? E aí, então, nós temos, né, as duplas ligações. Então, a gente tem lá dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Então, aqui a gente já tem as duplas conjugadas. Essa molécula é a protoporfirina 9, que, como eu disse para vocês, é uma protoporfirina do tipo 3, né, uma molécula assimétrica tipo 3, mas, como foi a nona a ser estudado, o Fischer atribuiu a ela o nome de protoporfirina 9. E aí, a protoporfirina 9 já é o precursor direto para a gente formar o grupo M, né, da nossa célula ali, né? A gente acaba falando muito o grupo M da hemoglobina, né, porque a gente acaba ligando muito o grupo M à hemoglobina, mas o grupo M que serve aí para diversas finalidades. Então,
nós vamos ter aí a enzima ferroquelatase, que vai então agora quelar o ferro, né, ligar o ferro, ele vai ficar preso ali, né, entre esses nitrogênios, e aí nós temos propriamente a molécula DM, tá? Então essa é a molécula do grupo M. Okay? Então aqui, só detalhando um pouquinho as reações que nós já falamos, tá? Então o que a gente falou aqui, eu estou repetindo mais detalhado aqui, tá? Mas foi exatamente essas reações aqui que estão sendo descritas aqui. Então, olha aí, ó, uroporfirinogênio 3, tá? Então, é dessa molécula que a gente está falando, uroporfirinogênio 3, tá? E aí eu vou mostrar esse caminhozinho aqui para vocês, agora com as moléculas isoladas. Então, aqui, uroporfirinogênio 3, ação da uroporfirinogênio descarboxilase, que vai tirar 4CO2. Lembra? Dos grupos acetato. Então, aqui, ó, o acetato vai perder esse CO2, esse CO2, esse e esse. Tá? Então, esses 4 CO2 que nós estamos vendo saíram aqui dos grupos acetato, que virou metil, né? Virou metil, ficou só um CH3 aqui na pontinha, e essa é a molécula do coproporfirinogênio 3. Coproporfirinogênio 3, agora retornou à mitocôndria, né? Agora a gente já está com o processo acontecendo na mitocôndria, enzima coproporfirinogênio oxidase. Nesta reação, entra oxigênio, sai água e sai 2 moléculas de CO2. Da onde que saem estes CO2, né? Estes CO2 saem daqui, ó, este e este. Tá? Quando nós olhamos aqui, ó, já não tem mais aqueles CO2, né? Então, aqui, o que formou foi o que nós chamamos de vinil, que são estes 2 carbonos ligados aqui por dupla ligação. Tá? Então, aqui é um vinil agora. Então, a gente tem metil, vinil, metil, vinil, metil, propionil, propionil, metil. Ah, então, essa é o protoporfirinogênio do tipo 9, né, ou protoporfirinogênio 9, que, como eu disse para vocês, né, também é classificado como protoporfirinogênio 3. E aí, protoporfirinogênio 9 vai sofrer ação de uma enzima que se chama protoporfirinogênio oxidase. Protoporfirinogênio oxidase, na presença de 3 oxigênios, saindo aí 3 moléculas de água oxigenada, né, peróxido de hidrogênio, H2O2, vai promover agora aquela saída daqueles hidrogênios, né? Então, aqui atrás, né, a gente mostrou isso, né, de uma forma mais simplificada, que foi assim, ó, 6 hidrogênios saindo, né? Mas como que esses hidrogênios estão saindo exatamente, né? Ó, 2 vezes 3, 6, né? Então, os 6 hidrogênios estão aqui, saindo na forma de água oxigenada. Tá? Então, a reação feita de fato, né, é uma entrada de oxigênio com saída de água oxigenada. Para quê? Para eu remover esses hidrogênios, e é dessa forma que eles saem. Então, aqueles 6 hidrogênios estão aqui, tá? Estão aqui na molécula de água oxigenada. Tá? Então, 3 moléculas dessas. Então, 2 vezes 3, 6. Os 6 hidrogênios estão aqui, que foram aqueles hidrogênios que nós vimos, né, que saiu daqui, saiu dessas pontinhas aqui, aonde gerou aí as duplas ligações, deixando a molécula com duplas conjugadas. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, e assim sucessivamente. Então, são duplas conjugadas. Agora, a gente formou a molécula de protoporfirina 9. Moléculas com duplas conjugadas, né, são moléculas coloridas, né, porque absorvem energia num determinado comprimento de onda e refletem em outro comprimento de onda, que aí é a cor que a gente enxerga, né? A reflexão da energia é a cor que a gente enxerga. E aí a adição do ferro, né, que se dá pela ação da enzima ferroquelatase, onde nós vamos ter então a saída de mais 2 hidrogênios, e então o ferro, né, ali se posicionando no centro ali da estrutura da molécula do grupo M, também chamada de proto-M ou ferro-M, tá? São os outros nomes que o grupo M pode receber. Então, contabilizando um pouco, né, do consumo que nós tivemos na síntese do grupo M aí. Nós utilizamos uma molécula de succinil-CoA e uma glicina. Esse foi o início do nosso processo. Aí a gente formou o ácido gama-aminolevulínico, apelidado de ALA, ou aminolevulinato.
Para fazer um protoporfirinogênio, a gente utilizou 2 alas. Então, a gente precisa dessa síntese acontecendo 2 vezes para produzir 2 moléculas dessa, para a gente então conseguir fazer essa. Tá? Então, para a gente fazer uma molécula de porfirinogênio, a gente precisa de 2 moléculas de ala. E depois, para a gente conseguir fazer um hidroximetilbilano, a gente precisa de 4 porfobirinogênio. Então, 4 PBG vai ser possível de formar um hidroximetilbilano. Então, se a gente olhar em quantidade de molécula que a gente precisa para formar uma, né, do grupo M, nós vamos precisar de 8 moléculas de succinil-CoA e 8 glicinas. Por quê? Porque 2, né, uma molécula de succinil e uma molécula de glicina dá origem a um ácido gama-aminolevolínico, mas a gente precisa de 2 para fazer essa molécula aqui, né, que é o PBG. Então, a gente precisa de um succinil e uma glicina para um ala. Só que para formar um PBG, a gente precisa de 2 alas. Só que para formar um hidroximetilbilano, a gente precisa de 4 PBG. Então, no final, a gente precisa de 8 dessa e 8 dessa para que a gente consiga fazer um HMB, né, que é o hidroximetilbilano, e aí dar sequência para a síntese de um grupo M. Né? A biossíntese da glicina, do aminoácido glicina, né, um aminoácido que não é essencial, a gente consegue fazer biossíntese dele. Para que a gente faça essa biossíntese, a gente consegue fazer derivando de uma serina, que é um outro aminoácido. E é um processo enzimático, e esse processo enzimático tem como coenzima uma molécula, né, que se chama tetrahidrofolato. Tá? Esse THF é tetrahidrofolato. O tetrahidrofolato, né, ele é formado, né, a partir de molécula de ácido fólico. Então, quando o indivíduo tem deficiência de ácido fólico, acaba estando bastante relacionado com a anemia, porque para a gente fazer a glicina, e vocês viram que a gente tem uma demanda de glicina, né? Para produzir uma molécula, a gente precisa de 8 glicinas, né? É uma demanda alta, e aí a gente tem que manter os elementos, né, importantes para a biossíntese dessas matérias-primas, onde a glicina é uma matéria-prima importante. E aí, quando tem deficiência de ácido fólico, por consequência, né, a gente não consegue formar essa coenzima que é o THF, tetrahidrofolato, e aí o indivíduo apresenta um quadro de anemia. Okay? Como que é feita a regulação dessa via? Né? Então, a enzima que é regulada é a ala-sintase 1 hepática, né? Então, falando da regulação hepática. Então, a ala-sintase é aquela primeira enzima da via. Vamos lá retomar, só para a gente lembrar, né? A ala-sintase, né? Ácido, aqui, ó, aminolevolínico sintase, essa é a ala-sintase, que vai fazer aqui a ligação, né, entre succinil e glicina. Tá? Então, essa é a enzima que nós estamos falando aí como enzima regulada. Então, ela vai controlar a etapa limitante na velocidade da síntese de grupo M, ou seja, M é repressor da ala-sintase 1, ou seja, se eu tiver uma alta concentração de grupo M, eu inibo a enzima de síntese. Por quê? Porque eu já tenho bastante, não preciso ficar sintetizando, né? Então, a concentração de M é inibidor da enzima ala-sintase 1 lá no tecido hepático. E aí o que acontece? Quando, né, nós temos fármacos que são metabolizados pelo citocromo P450, e muitos fármacos são metabolizados, né, pelo citocromo P450 lá na nossa célula hepática, nós vamos então ter um maior consumo, né, desse citocromo P450. E no citocromo P450, nós temos grupo M. Portanto, quanto mais consumo eu tiver ali, né, mais necessidade da metabolização e aí a utilização desse citocromo P450, maior é a minha necessidade de produzir mais grupo M para produzir mais citocromo P450. Então, os fármacos, né, que são metabolizados pelo citocromo P450, vão fazer com que a gente tenha uma redução do M intracelular. Né? Então, o M intracelular vai caindo sua concentração em função, né, da gente estar fazendo ali processos oxidativos, utilizando o citocromo P450.
Com isso, com a redução do grupo M intracelular, o que estava inibindo era a concentração do M, lembra? Então, se eu tinha alta concentração de grupo M, eu tinha repressão da ala-sintase 1. Como eu agora tenho o grupo M caindo em sua concentração, por consequência, eu tenho a desrepressão da ala-sintase, ou seja, eu desinibo a ala-sintase 1 e ela volta a fazer biossíntese de grupo M e aumentar a concentração de grupo M na minha célula. E nós temos também a regulação de uma outra ala-sintase, que é a eritropoética, ou seja, é aquela que está lá no meu tecido da medula óssea, né? Então, a ala-sintase 2, que é a eritropoética, ela é inibida pelos níveis de ferro, tá? Então, os níveis de ferro é que vão inibir a ala-sintase 2. Sabe-se também que a glicose, né, ou um dos seus derivados, inibe a biossíntese do grupo M. Porém, este mecanismo ainda é desconhecido. E existem as porfirias. O que são porfirias? Porfirias são as patologias relacionadas ao defeito metabólico na via de biossíntese do grupo M. São doenças ainda pouco conhecidas, raras e de sintomas inespecíficos. Então, existem aí alguns tipos de porfirias. Então, existe a porfiria aguda intermitente, que é no fígado, aonde nós vamos ter a atividade da ala-sintase aumentada. Então, o que vocês veem aí no slide, a letrinha A significa atividade aumentada. A letrinha D significa atividade diminuída. Tá? Então, a enzima ala-sintase tem sua atividade aumentada. Porfobirinogênio deaminase tem sua atividade reduzida. 5-alfa-redutase também atividade reduzida ou diminuída, né? A letrinha D aí de diminuída. Existe também a coproporfiria hereditária, também, né, atinge principalmente as enzimas hepáticas. A ala-sintase tem atividade aumentada, coproporfirinogênio oxidase, atividade diminuída. Porfiria variegata, no fígado, ala-sintase aumentada, protoporfirinogênio oxidase diminuída. Porfiria cutânea tardia, também do fígado, uroporfirinogênio descarboxilase diminuída. Protoporfiria hereditária, ela acontece nas enzimas que estão lá na medula óssea, é um defeito da ferroquelatase, que é aquela que vai complexar lá o ferro na molécula do grupo da protoporfirina 9. A ferroquelatase tem sua atividade diminuída. Existe também a porfiria eritropoiética, também de medula, uroporfirinogênio 3 cosintase diminuída e o envenenamento pelo chumbo, né? Envenenamento pelo chumbo, ele vai acometer todos os tecidos, né? Distribuição sistêmica, aonde vai causar uma diminuição da atividade da ala-desidratase e da ferroquelatase. A diminuição ou ativação, né, de determinadas enzimas vão resultar em alguns tipos de sinais e sintomas, né? Então, essa patologia, ela pode acometer o sistema nervoso e a pele, né? Por que a pele? A pele, porque, como eu disse para vocês, essa molécula, com essas moléculas com duplas ligações conjugadas, são moléculas que absorvem energia em determinado comprimento de onda. De onda do quê? Da luz visível. E aí, a luz visível é a luz do sol, é a luz que a gente tem, a luz branca que a gente acende na nossa casa. Então, quando a gente tem um acúmulo de uma molécula que absorve energia, né, a clorofila, por exemplo, é uma molécula que é só possível fazer a fotossíntese porque ela absorve grande parte da energia da luz solar, né? Então, essas moléculas, elas possuem uma grande capacidade de absorção de energia da luz solar. E aí, isso induz, né, uma reação de fotossensibilização. E aí, à medida em que esse indivíduo, né, que tem uma patologia desse tipo, acumula elementos ali na sua pele, você começa, né, a apresentar reações de fotossensibilidade. Tá? Então, aqui só mostrando, né, as enzimas que apresentam as principais relações, né, das doenças, né? Então, protoporfiria intermitente aguda, o problema principal está nessa passagem, porfiria eritropoiética nessa passagem, tá? E assim sucessivamente, tá?
Por que que tem efeitos no sistema nervoso, né? Por que que o indivíduo apresenta um quadro no sistema nervoso? Porque o excesso de ALA, de ácido aminolevolínico, ele lembra muito a estrutura do GABA. Então, se vocês olharem aí no esquema, nós temos uma estrutura muito parecida entre o ALA e o GABA, né? A diferença está com essa dupla ligação de oxigênio aí. Mas são estruturas muito parecidas. E o que acontece é que o acúmulo de ALA, especialmente no sistema nervoso central, vai fazer com que ele se ligue aos receptores de GABA. E os neurotransmissores, né, GABA, os receptores GABAérgicos que recebem o GABA são receptores inibitórios do sistema nervoso central. Então, quando nós temos o ALA se ligando no receptor, não deixando com que haja ligação com o GABA, a gente tem uma inibição do receptor. E isso resulta, né, no indivíduo com irritabilidade, né, um quadro ali no sistema nervoso central. Tá? Uma outra coisa que nós temos também, né, é que nós temos uma enzima que se chama triptofano pirrolase. Essa triptofano pirrolase, né, vai transformar o triptofano em quinurenina, e isso vai transformar, né, vai chegar lá na formação do NAD, né? E a gente sabe que, né, nessa via da quinurenina é uma via importante, porque é uma via que produz o NAD, e o NAD é um elemento importante lá na produção de energia, né? Transporte de elétrons, enfim, né? Então também é um problema importante aí. Os efeitos na pele, como eu disse para vocês, é uma reação fotodinâmica, ou seja, à medida em que a luz incide, a molécula tem uma capacidade de captação da energia luminosa, isso excita a molécula, isso faz com que a molécula comece a promover ataques na estrutura celular pela alta excitabilidade dessa molécula. Então, ela sai de um estado, né, de repouso e ela vai para um estado de maior energia, e aí ocorre a transferência dessa energia e o ataque na estrutura celular. Né? Então, o que nós teríamos dentro de uma reação fotodinâmica, né, seria a molécula saindo de um estado fundamental de energia, indo para um estado excitado, e há uma transferência, né, desse estado excitado aí, formando espécies reativas de oxigênio, né, radicais livres, e esses radicais livres começam a promover ataque a estruturas celulares, levando à necrose celular, apoptose, né, morte celular programada, e aí a gente começa a ter uma destruição da estrutura. Nós temos também, né, alguns fatores que são chamados de fatores precipitantes, biológicos e ambientais, que são algumas coisas que o indivíduo está submetido, e se ele tem uma atividade diminuída de alguma enzima, muitas das vezes, no dia a dia, isso não é percebido. Mas, à medida em que ele tem uma patologia, faz uso de algum medicamento, né, então, em algum momento, né, da vida onde haja uma necessidade maior de determinado tipo de produção de algum tipo de molécula, nós vamos ter o aumento na produção dessa molécula, e aí o sistema, como ele está com baixa atividade de determinadas enzimas, ele acaba não dando conta. E aí, nesse momento, aparecem, né, sinais e sintomas de algumas das porfirias, que muitas das vezes fica ali num estado mais subclínico. Então, alguns fármacos, né, que vão exigir um pouco mais de citocromo P450, e aí se a gente tem enzimas da via, né, que tem uma atividade diminuída, nós vamos nesse momento que aumenta a necessidade, percebe-se que o sistema não dá conta desse aumento de necessidade. A progesterona, né, na fase lútea, na gravidez, também para pessoas que têm a atividade da 5-alfa-redutase reduzida, o indivíduo vai apresentar a manifestação de sintomas. Baixa ingestão calórica, né, que é a baixa concentração de glicose, também pode ser um gatilho. Drogas, tabaco, álcool, todos eles precisam ser metabolizados por P450. O estresse, né, o estresse mesmo do organismo, muitas vezes por uma doença, uma injúria, leva a um estresse metabólico. Infecções, enfermidades, né, que levam ao estresse metabólico. Então, tudo isso podem ser gatilhos para que uma pessoa que tem uma porfiria, mas que está ali no estado subclínico, suba a um estado mais clínico, onde há a demonstração de sinais e sintomas. Tá? Então, nós temos a porfiria aguda intermitente, né? Então, a principal enzima afetada é essa, a PBG deaminase.
o indivíduo apresenta uma dor intensa abdominal, né, radiada aqui. A urina desse indivíduo, né, na presença da luz, fica escura, por causa daquela reação fotodinâmica que eu disse para vocês. A gente tem uma fotodegradação da molécula, né, então aí a urina dessa cor passa a essa cor, e esse indivíduo apresenta, né, uma neurotoxicidade, né, devido a aquilo que eu falei para vocês, do ALA, né, fazer ali a inibição dos receptores GABAérgicos, né, dos receptores de GABA. Existe a coproporfiria hereditária, né, ou chamada de ou porfiria variegata, onde o indivíduo tem defeito nas enzimas coproporfirinogênio oxidase e protoporfirinogênio oxidase. Então, essas duas enzimas é que têm a atividade diminuída. Neste caso, o indivíduo apresenta acúmulo, né, dessas moléculas na região subcutânea, e aí nós temos, na presença da luz de cerca de 400 nanômetros, né, que é o espectro da luz azul, nós temos excitação dessas porfirinas, que fazem reações com oxigênio, forma radicais livres, causa danos aos lisossomos, e isso gera lesão cutânea. Então, essa é uma fotossensibilidade que o indivíduo apresenta pelo acúmulo aí de porfirinas devido à diminuição da atividade de determinadas enzimas. Aqui, né, quando o indivíduo faz uso de alguns hormônios esteroides, anticoncepcionais ou mesmo na gestação, o indivíduo precisa da atividade, né, da 5-alfa-redutase. A 5-alfa-redutase, ela vai transformar esses hormônios anticoncepcionais em um produto inócuo, que vai ser eliminado. Porém, quando nós temos a atividade reduzida da 5-alfa-redutase, nós temos a atividade da 5-beta-redutase aumentada. E aí, isso vai ser um ativador da ala-sintase. E aí, a ala-sintase aumenta a síntese de ala. E aí, esses indivíduos, né, com diminuição da 5-alfa-redutase, vão apresentar uma síntese de ala aumentada. Tá? Então, na puberdade, indivíduos com diminuição, né, da atividade de 5-alfa-redutase acabam fazendo a indução, né, dessa 5-beta-redutase, que por consequência é um ativador da ala-sintase. E aí começa a aumentar a produção do ALA. Porfiria cutânea tardia, o indivíduo apresenta deficiência da enzima, né, de uroporfirinogênio descarboxilase, e aí, nesse caso, esse indivíduo, né, ele pode ter tipo 1, né, sintomática ou a adquirida. Então, representa um percentual que varia de 72% a 84% dos casos, sendo a deficiência enzimática limitada ao fígado. Tá? Então, o principal defeito é na enzima hepática. Com a atividade, né, dessa uroporfirinogênio descarboxilase, bem? Eritrocitária normal, né? Então aí as principais manifestações são cutâneas, porque à medida em que vai acumulando ali, né, no fígado as moléculas ali intermediárias que não vão dando sequência, né, no processo, porque quando chega aqui essa enzima está lenta, à medida em que o processo está se formando, está acumulando este elemento e o processo, essa enzima está com atividade diminuída, então o fluxo para cá fica muito baixo, então começa a acumular esse elemento intermediário. E aí esse elemento acaba se acumulando ali, né, na região subcutânea ali do indivíduo, e aí tem aquelas reações fotodinâmicas já faladas. A porfiria cutânea tardia familiar, que é a tipo 2, ou hereditária, corresponde ao percentual que varia de 16% a 28% dos casos. E aí a atividade da UROD, que é aquela, né, o uroporfirinogênio descarboxilase, a enzima aqui, estamos continuando falando dela, tá? Está reduzida à metade do normal em todos os tecidos, tanto eritrocitário quanto hepático. E aí, pela diminuição na síntese ou na estabilidade da enzima, as principais manifestações são cutâneas. Tá? Então, o indivíduo apresenta acúmulo daqueles elementos intermediários que têm ação fotodinâmica e aí acaba apresentando a manifestação cutânea. Porfiria hereditária, né? Porfiria hereditária, o indivíduo tem defeito na enzima ferroquelatase, que é a enzima que vai transformar a protoporfirina 9 em grupo M.
E aí, nessa porfiria hereditária, a deficiência hereditária, né, da atividade da enzima ferroquelatase, tipicamente se manifesta na infância com prurido e dor em queimação na pele após breve exposição à luz solar, porque aí o indivíduo acaba apresentando um acúmulo muito grande de protoporfirina 9. E a protoporfirina 9, que eu falei para vocês que era a molécula que já estava com todas as duplas conjugadas, então é a molécula de maior excitabilidade pela luz. Então é uma molécula que vai induzir muita formação de radicais livres se ela receber incidência de luz. E aí, se isso se acumula, né, na região ali mais subcutânea do indivíduo, ele tem uma grande reação fotodinâmica na pele dele em função da exposição ali na luz solar. Cálculos biliares também são comuns nesse indivíduo ao longo da vida. Doença hepática crônica em cerca de 10% dos pacientes, né? Uma vez que nós vimos que formação de grupo M é bastante prevalente e importante ali no tecido hepático. Porfiria eritropoética, né? O indivíduo apresenta deficiência da enzima uroporfirinogênio 3 sintase, descrita por Günther, né, em 1911, é uma doença hereditária recessiva, a atividade muito baixa da enzima uroporfirinogênio sintase 3. Tá? Nessa porfiria eritropoética, o indivíduo acaba apresentando cicatrizes faciais, hiperpigmentação e eritrodontia, que é essa característica dos dentes que vocês podem ver aqui, né? Eritrodontia, esses dentes avermelhados, né? Essas lesões cutâneas que nós vamos vendo, anemia, esplenomegalia, aumento do baço, né, esplenomegalia, hipertricose facial, que é esse aumento da produção de pelos no rosto, tá? Como tem muitas reações fotodinâmicas que vão acontecendo ao longo da vida do indivíduo, ele acaba apresentando essas lesões, isso vai se acumulando ao longo da vida, o que acaba gerando essas deformidades, tá? Devido às reações fotodinâmicas constantes. Devido a essas porfirias, né, elas foram aquilo que deu origem, na verdade, às lendas, né, de lobos e lobisomens, né, e vampiros, né? Então, essa é uma curiosidade para vocês aí, né? Então, em 1985, o pesquisador David Duffin sugeriu a porfiria, né, que ela poderia estar relacionada com os casos de vampirismo, pois as pessoas, né, dos séculos anteriores com essa doença poderiam beber o sangue de outras pessoas para aliviar os sintomas, né? Porque como tem uma lentidão nas enzimas para concluir a síntese do grupo M, acredita-se que pessoas que faziam, né, bebiam sangue, né, tinham alívio dos seus sintomas. Depois, um outro pesquisador, que foi o Paul Barber, ele criticou essa tese que o David Duffin colocou, né, e assinalou que não havia evidência de que beber o sangue, né, teria qualquer efeito sobre os sintomas da doença, né, segundo os comentários que o Duffin tinha feito, né, então não estava devidamente comprovado. As teses de Duffin, né, em suas discussões na mídia, aumentou mais os problemas com relação às vítimas de porfirias, porque eles começaram a ser chamados preconceituosamente de lobisomens e vampiros, né, e aí isso dificultou um pouco a vida destas pessoas, né, porque realmente são pessoas que apresentam aí algumas características, né? Então, o vampiro tem fotossensibilidade, né? O vampiro não pode sair no sol, que ele começa a sentir a pele queimando, né? É uma relação com essa doença que é a porfiria, tá? Então, é isso que sustenta um pouco essa teoria aí dos vampiros e dos lobisomens, tá? Então, são características como essas aqui que vão dar origem aí a essa lenda, né? Dos lobisomens e dos vampiros. Nós temos também o envenenamento por chumbo, né? O envenenamento por chumbo, ele inibe a ala-desidratase e inibe a ferroquelatase, né? Então, inibe em 2 pontos, né, importantes, no início e no fim da via de síntese. O envenenamento por chumbo, né, gera a porfiria química adquirida, porque vai trazer efeitos aí sobre a produção do grupo M.
transtornos neuroquímicos, né, em função do acúmulo do ALA, né, então nós vamos ter aqui produção de ALA, né, de ácido aminolevolínico, a ALA desidratase vai estar inibida, então a gente não tem a passagem para cá, então a gente tem o acúmulo do ALA. E como a gente viu, né, o ALA, ele é inibidor lá dos receptores de GABA, né, então tem um efeito ali importante neuroquímico. E uma outra curiosidade para vocês. O termo saturnismo, né, é uma referência ao deus Saturno, idolatrado lá na Roma Antiga. Os romanos acreditavam que o chumbo, o metal mais antigo lá da época, né, foi um presente do deus Saturno, que deu, né, a eles a possibilidade de construir aquedutos, né, e produziam acetato de chumbo e utilizava, né, os aristocratas da época, né, as pessoas ricas da época, utilizavam esse acetato de chumbo para adocicar o vinho. E aí acreditava-se que essa mistura bombástica, né, do acetato de chumbo adocicando ali o vinho e, consequentemente, intoxicação, né, provocada, né, pela inibição que o chumbo faz lá nas vias, como vimos, seria a causa da imbecilidade que aquelas pessoas tinham, né? Então, eles tinham um grau de imbecilidade, perversidade, esterilidade, né? Alguns desenvolviam esterilidade, reconhecidos ali de imperadores, como é o caso do Nero, lá do Calígula, do Caracalla e do Domiciano. Nesses últimos, né, esse último construtor das fontes, né, o Domiciano, construtor das fontes que jorravam vinho chumbado nos jardins dos palácios. E aí no mundo das artes também, né, nós tínhamos algumas pessoas que tomavam esses vinhos chumbados, né, que eram o Van Gogh, Portinari, o viralista Dirk Vellet e o compositor Beethoven. Tá? Então, a intoxicação por chumbo acabava sendo causada, né, por esse pensamento, né, que se tinha aí na época. Né? Então, os tratamentos das porfirias é evitar fármacos que induzem citocromo P450, que aí vai inibir um gatilho, né? Inibição da alacintase 1 com grande ingesta de carboidrato e com hematina hidróxido do M, e existe a emina, que é o cloreto de M, tá? São medicamentos bastante caros, importados. O beta-caroteno e os filtros solares, né, para a fotossensibilidade também aí, né, um recurso possível, né, de tratamento. Aqui a indicação de algumas referências, tá, para vocês, caso queiram aprofundar os estudos, Devlin, Stryer e Campbell, tá? São algumas das referências que eu posso indicar para que vocês deem sequência aí e aprofundem nos estudos de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.